Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar o capítulo 4 das obras completas do Jung. E esse capítulo ele trata basicamente de um conceito chamado criptomnésia, que é basicamente o momento no qual uma memória vem à sua mente, mas camuflada, ela não parece uma memória. Vou explicar isso melhor. No começo do texto, o Jung ele vai usar como exemplo para explicar esse fenômeno uma situação onde você está passando por uma rua e nessa rua existe a casa de um amigo antigo seu de infância. Você lembra da existência dessa pessoa e quando você percebe isso, você está tendo uma memória vinculada àquela casa, àquela pessoa e etc. Isso é uma memória direta, ele vai dizer. Ou seja, eu vi a casa, me lembrei do meu amigo, me lembrei de conhecer aquela casa e tive uma memória relacionada a isso. Isso é a sua consciência se lembrando de algo a que ela tem acesso e trazendo as informações. A memória indireta, que no caso seria a criptomnésia, é uma memória que acontece da seguinte maneira. A gente passa por essa rua, só que a gente está muito preocupado com outra coisa, a gente está ali correndo por conta de estar atrasado, alguma coisa do tipo, nem percebe a existência dessa casa, a gente passa por ela. Mas o nosso inconsciente, de maneira sutil, percebe. A percepção do inconsciente ela é maior do que a do consciente. Então ele capta essa informação de que aquela casa estava ali. Ali na frente, logo à frente, você se lembra do nada, como se fosse um pensamento súbito que surgiu de lugar nenhum, de um momento onde você estava conversando com seu amigo sobre esse assunto que te preocupava. Esse mesmo amigo que morava naquela casa. Te vem na cabeça que você não sabe de onde veio aquele pensamento, essa memória, né? Mas então, recobrando a lembrança e parando para pensar como você poderia ter chego a essa informação, você percebe que você passou no caminho pela casa desse amigo e por isso você teve aquela recordação. Então a criptomnésia, ela se trata basicamente disso, de uma memória que não aparece como se fosse uma memória, mas ela aparece como se fosse uma informação que surge do nada. Por quê? Porque é o inconsciente que está trazendo essa informação e não o consciente. Então ela surge, ela brota do nada, esse nada sendo o inconsciente, aquela parte nossa do qual a gente não tem conhecimento, né? A gente não tem controle. Outro exemplo que Jung vai usar para representar essa situação da criptomnésia é, por exemplo, no momento onde a gente está, por exemplo, no trabalho e do nada a gente começa a assobiar uma música. E essa música ela tem, por exemplo, a referência de uma história de amor que acabou mal. Quando você para analisar, parece que esse assoviar veio do nada. Você começou a cantarolar essa música por motivo nenhum. Mas se você analisar os seus pensamentos anteriores, você perceberia, por exemplo, que você estava pensando num antigo amor que acabou mal alguns minutos antes ou até mesmo naquela manhã, e por isso o seu inconsciente fez essa associação com essa música, e essa música não surgiu do nada na sua cabeça, ela surgiu porque você teve aquele pensamento. Talvez ela não tenha surgido naquela hora, mas o seu inconsciente, minutos depois ou horas depois, traz aquele pensamento através dessa criptomnésia, que é o aparecimento de uma memória súbita, né, ou de uma informação súbita. Isso acontece porque, segundo Jung, a nossa memória, na verdade, ela nunca nos escapa. Não é como se a gente esquecesse alguma coisa, a gente nunca esquece de nada. Mas todas essas lembranças, impressões e emoções, elas ficam retidas no inconsciente. E aí, no final das contas, o inconsciente está só esperando o momento oportuno para trazer essas memórias novamente e tacar na nossa cara, de certa forma, né? Então, assim, quem esquece, quem perde as informações é o consciente. O inconsciente sempre tem acesso a tudo aquilo que a gente experienciou. Partindo desse ponto, quando a gente vai falar da histeria, a gente tem um agravamento desse fenômeno da criptomnésia. Por quê? Porque aqui, como o ego ele tem ainda menos força, esses fenômenos, né, esses se tornam complexos autônomos. E aí tem o poder de fazer com que o indivíduo atue a partir deles, como se eles estivessem na consciência e tivessem o controle do indivíduo. O Jung ele dá um exemplo interessante, que é de uma jovem que teve um trauma muito profundo na infância de ter apanhado muito do seu pai e estava em tratamento em um hospital psiquiátrico. Em determinado momento, ela deixou o seu paletó cair no chão
e o médico pegou esse paletó e com o seu como é que eu vou dizer? Um pedaço de pau que usa para andar, né? Ele começou a bater nesse casaco para tirar a poeira. Ela instantaneamente atacou o médico e tomou-lhe o casaco e tentou fazer com que ele parasse de bater no casaco. Porque para ela, naquele momento ressurgiu essa memória de ter apanhado, o trauma ressurge, mas ela não percebeu isso. Para ela, simplesmente, ela responde quando perguntada por que ela agiu daquele jeito, ela diz que simplesmente ela achava errado ele fazer aquilo com o casaco dela, e que ela sentiu uma angústia muito grande de ver ele fazendo aquilo. Ela não se lembra da memória de ter apanhado do pai, nem nada disso. Ela simplesmente sente uma angústia muito grande e atua a partir disso, ou seja, ela ataca o médico para que ele pare de fazer aquilo, mesmo sem lembrar de onde surge aquele movimento. O Jung vai dizer que, na verdade, se a gente parar para pensar, o consciente é a menor parte da psique. O inconsciente domina e é preponderante. Então, é por isso que, se a gente parar para analisar a nossa vida, a gente vai perceber que a gente está o tempo todo sendo atingido por esse tipo de fenômeno, de criptomnésia e de memórias que surgem do nada. Porque o consciente está atuando o tempo inteiro. Então, mesmo que a gente não perceba, a gente está sendo influenciado por ele. Uma questão aqui que é interessante é que o consciente, apesar de ser influenciado pelo inconsciente, ele tem seus mecanismos de defesa. Talvez aqui nesse momento o Jung ainda tivesse muito influenciado pela teoria do Freud, então ele dá a entender que existe um mecanismo como o superego, né? Que é esse mecanismo que reprime pensamentos que são vergonhosos, que são repulsivos, que são ridículos, etc. Então, ele vai dizer que muitas vezes a consciência tem esse poder de reprimir esses pensamentos e ele se mantém no inconsciente. Então, o inconsciente, enquanto acordado, não tem esse poder numa pessoa sã de colocar tudo que ele quer para fora, né? Tem muitas coisas que ficam reprimidas ainda assim. Mas ele vai trazer que durante os sonhos isso não acontece. Esse mecanismo de repressão ele é completamente retirado. E é por isso que durante os sonhos a gente tem todo tipo de viagem que acontece, de cenas fantásticas, de cenas ridículas, repulsivas, terríveis e assim por diante. Porque esse fenômeno da repressão do consciente sobre o inconsciente não acontece dentro dos sonhos. Ele vai dizer que o sonho, e aqui eu acho que é o começo, né, da grande teoria do Jung, eles na verdade são um terreno muito fértil para criações, né? Ou seja, ele vai dizer que qualquer pessoa que esteja procurando grandes coisas no sentido espiritual, científico, poético e etc., deveria procurar nos sonhos, porque os sonhos são um grande reservatório de ideias e de potenciais e de novas informações, né? Por outro lado, ele vai dizer que o inconsciente, né, através dos sonhos ou através, né, das criptomnésias, tem um poder grande de nos enganar também, né? Então, assim, por mais que ele possa, assim, trazer novas ideias, novas informações e etc., muitas vezes ele nos vende essas ideias como novidade, sendo que elas são apenas memórias, elas são criptomnésia. Elas são coisas que a gente viu em outros lugares e a gente toma como novidade, como se a gente tivesse criado aquilo, né? Aqui nesse ponto, o Jung vai tocar numa ideia que eu acho que hoje em dia já é bem clichê, mas para aquela época não era tanto assim, era realmente ele sendo inovador, que é a ideia de que todo gênio tem um pouco de louco e todo louco tem um pouco de gênio. Então ele vai dizer que os espíritos criativos, na verdade, são pessoas que têm uma hipersensibilidade, são pessoas que têm uma emocionalidade praticamente histérica, ou seja, que se deixam possuir pelas suas emoções, né? E são muito intensas na vivência que têm. Então, assim, ele vai dizer que a diferença que vai dividir quem é gênio e quem é louco, né? Ou quem é são e quem é histérico, é a capacidade de autocontrole e a capacidade de autocrítica. Então, ambos vão vivenciar delírios, alucinações, imagens que surgem, emoções muito poderosas que os dominam e assim por diante. Mas a capacidade de controlar isso e ter a crítica de transformar isso em algo produtivo e não se ceder e romper perante o peso dessas informações que vêm do inconsciente é o que vai determinar quem vai ser o gênio e quem vai ser o louco. Ele vai dizer que tanto o histérico quanto o gênio, né, e geralmente vão ter uma carga emocional, uma carga de memórias muito pesada. Ou seja, eles vão ter uma história, eles vão ter muitos traumas, eles vão ter várias situações que estão no inconsciente deles e ainda precisam ser digeridas.
No caso do histérico, ele vai romper perante isso por conta do peso de todas essas memórias e da carga emocional que vem com isso. E já o gênio, ou ele vai usar isso de maneira feliz, né, no sentido de poder expressar isso através da arte dele, ser criativo e sentir essa felicidade através disso, ou ele vai fazer isso até mesmo de maneira infeliz, ou seja, o próprio sofrimento dele vai ser criativo e vai trazer novidades, poemas, músicas, livros e assim por diante. Então, o gênio, quando tem a autocrítica e o autocontrole, ele pode fazer isso de maneira feliz ou infeliz, mas sendo criativo ele se mantém são. Voltando àquele ponto que ele trouxe sobre essa dificuldade de entender se o inconsciente está trazendo de fato uma coisa nova ou se é simplesmente uma memória falsa, né, que surge como algo novo, mas uma memória de algo que a gente já conhece, ele vai trazer essa ideia de que esse é um grande desafio, na verdade, dos criadores, né, dos artistas e gênios. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, hoje em dia quase tudo é uma cópia, na verdade. Raramente a gente vai encontrar uma novidade. Não é como se o inconsciente fosse grande o bastante para estar sempre criando novas coisas. Mas ele é um arcabouço de memórias e informações. Então a gente vai estar sempre criando algo novo a partir daquilo que é velho. Ele vai usar o Nietzsche como exemplo nesse ponto, porque como ele usou lá atrás, no capítulo anterior, a história de que Nietzsche usou, né, um diário de bordo como parte do Assim Falou Zaratustra, sem saber, né, porque ele tinha lido esse livro quando tinha 12 anos e depois veio a escrever o livro e sem notar que tinha plagiado completamente uma passagem desse outro livro. Ele vai dizer que, na verdade, aqui o Nietzsche ele já estava muito próximo do padrão histérico. Né? Então ele estava muito dominado por emoções, ele estava muito sofrido e por isso mesmo essas informações que vinham do inconsciente lhe pareciam muito poderosas. O próprio Nietzsche em algum momento cita, né, que ele se sentia possuído por espíritos, né, assim, no sentido de que parecia que essas ideias que lhe surgiam, na verdade, o dominavam, e ele atuava a partir dessas ideias, como se essas ideias fossem outras pessoas que dominavam ele e agiam através dele para a escrita, né. Mas ele também usou, se a gente for parar para pensar nesse sentido de que tudo se copia e nada se cria, a gente pode partir do pressuposto, por exemplo, que Nietzsche ele se baseou tanto em Schopenhauer quanto Platão e vários outros escritores para dar uma outra perspectiva e uma outra cara para ideias que já eram ditas e já eram conhecidas pela humanidade. Ele não fez nada inovador no sentido de criar do zero. Ele reconfigurou e deu outra combinação para ideias que já eram conhecidas. E é isso que todo filósofo, escritor e etc. fazem hoje. Ele cita, por exemplo, que o próprio Michelangelo provavelmente tirava as suas formas de escultores e de pintores e etc. anteriores a ele. Não teria criado isso do zero, né? Trazendo para o nosso dia a dia, ele vai dizer que nesse sentido, como Nietzsche e os grandes criadores fazem, a gente também faz. As pessoas normais também têm esse comportamento. Ninguém é novo no sentido de quem é, né? A gente basicamente é aquilo que nos ensinaram a ser num primeiro momento. Ou seja, a gente fala como os nossos pais, a gente fala como as pessoas com as quais a gente conviveu e cresceu junto. E aí ele vai dizer que as pessoas mais inteligentes, apesar de não falarem como os pais ou como aqueles que cresceram junto, ainda falam como livros. Então a gente, mesmo as pessoas mais inteligentes e mais criativas, elas falam a partir daquilo que estudaram, que conheceram, que experimentaram, mas nunca algo que sai 100% delas. Então, para concluir, eu acho que é importante a gente perceber como, de fato, o inconsciente tem muito mais poder do que a gente imagina, né? Ele nos domina e nos engana, e ainda assim é a partir dele que a gente gera novas coisas, cria grandes ideias, tem novas criações, né? É a partir dele que os poemas, as músicas, os livros são criados e assim por diante. E é por isso mesmo que é importante que a gente se conheça e a gente procure, né, de fato, passar por esse processo de autoconhecimento para não estar tão à mercê, né, do inconsciente. Não é um processo fácil, o próprio Jung fala que o processo de individuação, que é esse processo de trazer o inconsciente para o consciente, é um processo de uma vida inteira e ele nunca acaba, na verdade, mas é um processo necessário.
E é isso, né? Então amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 5. Tenha uma boa noite e até a próxima.